Olá, queridos. Hoje, sobre o Evangelho de Lucas, vamos falar sobre capítulos 22, 23 e 24. São os últimos capítulos. Parabéns, você chegou até aqui. Estamos terminando esse primeiro livro. No capítulo número 22, a primeira coisa que vai acontecer é uma conspiração. Os judeus, os líderes religiosos querem matar Jesus. Mas não tem como pegá-lo, porque a multidão está o tempo todo com ele. E a multidão ama Jesus. As pessoas veem Jesus fazendo tantas coisas. Então não é possível os líderes religiosos pegarem Jesus sem armar uma briga, uma revolta com a multidão. Portanto, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, porque o diabo lhe encheu o coração, vai até esses sinédrios, os líderes religiosos, e por dinheiro resolve trair Jesus. Olha, eu sou um dos seus discípulos, e quando Jesus estiver sozinho, sem a multidão, eu aviso vocês, vocês vão lá e o capturam. Que interessante. O diabo enche o coração de Iscariotes aqui. E ele aceita dinheiro para trair Jesus. Cuidado. Não permita que o diabo encha seu coração com nada que faça com que você traia. Deixe, se esfrie com Jesus Cristo. Uma outra coisa importante nesse capítulo número 22 é a ceia, a última ceia que ele passa com os discípulos. É muito gostoso que ele vai falar sobre a nova aliança, sobre o seu sangue, sobre o seu corpo, né? Seu sangue que é derramado, o seu corpo que é moído por nós, né? Por todos os homens. Mas os discípulos, nessa ceia toda, nesse jantar todo, estão discutindo quem é o maior, e Jesus Cristo então diz, olha, no reino de Deus o maior é o que serve. Né? Que interessante, né? Andaram já com Deus 3 anos e ainda estão pensando quem é maior, né? Quem vai reinar junto com Cristo em posições mais elevadas. Uma outra coisa interessante que diz nessa última ceia é aquilo que diz ali no verso número 36, 37 e 38. Da primeira vez quando Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho e curar os doentes e os enfermos, ressuscitar os mortos, Deus disse para eles, olha, vão com urgência, não se preocupe com provisão, na casa que vocês forem hospedados determine a paz e ali fique, não se preocupe com alforje, com bolsa, com saco de viagem. Mas agora Jesus está dizendo, eu lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Olha que interessante. Jesus agora está dizendo para eles se preocuparem com essas coisas. Tanto que Pedro diz, Senhor, temos 2 espadas aqui. E no verso ali, número 38, Jesus diz, basta. Não, Jesus não está falando aqui sobre fazer revolução, ou sobre fazer violência, pegar na espada, ou levar o evangelho e pregar o reino de Deus pela força. Não, não, é um paralelo aqui, é algo figurado, quando Pedro fala 2 espadas e Jesus diz basta. Jesus está falando sobre um novo tempo. Que os discípulos agora viveriam, e nós também estamos nesse tempo, que os discípulos agora viveriam sem um mestre e debaixo de muita perseguição. Por quê? Porque o mundo viria Cristo e os seus seguidores como transgressores. Jesus vai até o Getsemane, no Monte das Oliveiras, para orar, né? Se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Depois disso, ali naquele lugar, sem a multidão, Judas leva os soldados romanos e Jesus Cristo então é capturado. Levam Jesus para ser interrogado, os líderes religiosos estão apenas preocupados em matá-lo, querem pegar em alguma acusação e começam a questioná-lo e a perguntar sobre várias coisas e perguntam a pergunta crucial, você é filho de Deus? Essa é a pergunta que eles fazem. Você é o filho de Deus, o Todo-Poderoso? Você é o rei dos judeus? E Jesus Cristo então está respondendo àqueles homens, olha, vocês me ouviram o tempo todo falar livremente e eu nunca omiti nenhum ensino daquilo do meu Pai. Eles pegam aquilo, Jesus pega, os líderes religiosos pegam aquilo e dizem, não precisamos falar mais nada. Jesus diz, tu o dizes, vocês dizem que eu sou filho de Deus. E então eles pegam aquilo como ninguém tem o direito de dizer que é o Filho de Deus. Prendem Jesus, mandam até Pilatos, o procurador romano. Pilatos não viu nenhuma acusação digna de morte para matar Jesus Cristo. Mas a multidão dos líderes religiosos estão dizendo, crucifica-o e nos solte Barrabás.
Então Pilatos, sabendo que Jesus é da Galileia, manda Jesus Cristo então para Herodes, o rei dos judeus. Mas Herodes não quer saber nada sobre Jesus, vê mais Jesus como uma zombaria. É por isso que Herodes faz tantas perguntas a Jesus Cristo e Jesus não responde nenhuma. Olha que interessante. Não era de Jesus aproveitar esse momento para evangelizar o rei dos judeus? Mas o próprio Deus não abre a boca para trocar palavras com Herodes, porque saiba de uma coisa: Deus não joga pérola aos porcos. Deus sabe do coração do homem, e se ele sabe que o coração do homem não está interessado nele, ele não dá uma palavra sequer. Como está seu coração? Talvez você pense, puxa, parece que Deus está em silêncio comigo. Parece que não está me ouvindo ou me responde. Você está interessado em Deus? Quanto? Prove. E então a palavra de Deus, ela segue. E o tempo todo, soldados zombando de Jesus e batendo nele, dizendo, não é o rei dos judeus? Profetiza quem te bateu. E um outro soldado, o centurião, que estava lá quando foi Jesus crucificado, quando houve o tremor na terra, ele mesmo disse, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus. Certamente este homem era justo. 2 ladrões foram presos ao lado de Jesus. Um endureceu seu coração, o outro derreteu. Um disse, se você é Jesus Cristo, o Filho de Deus, livre-se a você mesmo e a nós também. O outro disse, você não teme a Deus mesmo estando na mesma condenação? Nós recebemos o que merecemos e esse mal nenhum fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Essa é a história da humanidade, é o resumo da humanidade o tempo todo. Parte das pessoas vão até Jesus e endurece seu coração ainda mais. Parte das pessoas vão até Jesus, o sol da justiça, e derretem o seu coração como cera. Parte das pessoas é como barro, endurece. Parte das pessoas se derretem, é como cera. Como é teu coração? Tem se derretido cada vez mais que se aproximado de Jesus ou se endurecido? E por fim, Jesus então é preso, é crucificado, José de Arimateia o sepulta, e então o capítulo 24 vai falar sobre a sua ressurreição. As mulheres vão até então o sepulcro de Jesus, sabe onde fica? Para levar perfumes, mas a porta está de lado. A pedra que fechava o sepulcro de Jesus está de lado, o sepulcro está aberto, elas entram e não está lá o corpo de Cristo. E então anjos aparecem a Jesus e elas com tanto medo, aonde está Jesus? O que fizeram com o corpo do Cristo? E aí então os anjos perguntam, dizem às mulheres, por que vocês procuram entre os mortos? Porque eles estavam no cemitério, no lugar de sepulcro. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Cristo estava vivo. Primeiro dia da semana, domingo, Jesus havia ressuscitado. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro não pôde segurá-lo. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tão tristes, com o coração tão apertado, entristecidos, que não conseguem perceber que Deus está andando do lado deles, ressurreto. Mas Jesus lhes fala a palavra de Deus durante todo aquele dia e a noite, e os olhos deles então são abertos. Jesus aparece também a Simão e aos 11. Eles estão trancados num quarto, Jesus atravessa as paredes, entra e diz, paz seja convosco. Eles não acreditam de antemão, Jesus diz, olha, eu não sou um fantasma, olhem minhas marcas, os furos nas mãos e nos pés, toquem em mim, olhem como eu tenho um corpo. Eles estão tão alegres e maravilhados, diz a palavra de Deus no verso número 40, mas mesmo assim eles não acreditam, não creem. Talvez eles tivessem pensado, é bom demais para ser verdade, então Jesus pede algo para comer. Então, mesmo eles espantados, cheios de alegria, talvez cheios de emoções, tocando em Jesus, mas não acreditando, então diz a palavra de Deus, no verso número 43 e 44, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante. Jesus então deixa eles pegarem nele depois de ressurreto, e então Jesus começa a falar das escrituras, da palavra de Deus, fala das leis de Moisés, do Pentateuco, dos profetas e dos salmos, de todo o Antigo Testamento, e é só assim, depois que Deus fala das escrituras, é que os olhos deles é aberto, é que eles creem. Olha a importância da Bíblia, olha a importância do projeto que você está fazendo de ler a Bíblia toda esse ano inteiro.
É só assim que os olhos daqueles discípulos foram abertos e é só assim que os teus olhos e os meus serão abertos para as coisas espirituais quando nós colocarmos os olhos na palavra de Deus. Não desista. Estamos só no começo, mas não desista, homem e mulher de Deus. E por fim, Jesus disse, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não sejam revestidos de poder do alto, do Espírito Santo. Olha a importância de termos poder de Deus. Olha a importância de sermos batizados com o Espírito Santo. E então, os discípulos viram Jesus sendo elevado aos céus. Jesus os abençoou, foi levado às alturas e sumiu nas nuvens. Como diz aqui o final do capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E o que fizeram os discípulos? Permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Muita coisa aconteceu, agora eles estavam sozinhos, ainda não tinham o Espírito Santo, mas não perderam a alegria de viver. Estavam todos os dias louvando, encontrando motivo para louvar a Deus e a estar na casa de Deus com o povo de Deus. Faça o mesmo. Próximo vídeo é sobre o Evangelho de João, uma nova etapa. Vamos em frente. Deus te abençoe.